Bom dia, Deus abençoe vocês. E para começar, eu queria fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Que nossa oração possa chegar até o seu trono de graça e tudo que for falado, Senhor, seja para a tua honra e tua glória. Que o Senhor venha transformar os nossos corações a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu começar, o Joaquim só quer contar a experiência dele, que ele tirou uma lição espiritual, porque na sexta-feira acabou que ele não deu, a gente não avisou, ele não contou. Mas é porque o Joaquim não sabia andar de bicicleta. E ele ficava me pedindo para ensinar e eu não consegui ensinar ele a andar de bicicleta. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, Senhor, como que esse menino vai aprender a andar de bicicleta? Eu não sei ensinar. E eu falei com Deus, Senhor, agora o Senhor é meu marido. Ensina ele a andar de bicicleta. E eu falei assim, mas como que Deus vai fazer? Eu mandar alguém? Não sei. Mas aí quando a gente estava aqui, ele me chamou e falou, mãe, vem cá. E aí ele pegou a bicicleta, me ajuda, segura aqui. Aí eu falei, ai Joaquim, você vai cair. Aí eu fui segurar ele saiu andando. E eu fiquei assustada, eu falei, como assim? E aí ele só não estava conseguindo dar partida. Eu falei, só falta dar partida, pede Jesus para te ajudar. Aí ele foi, pediu e continuou e saiu andando. Agora ele vai contar qual foi a lição espiritual que ele tirou. É que quando eu caio, é o mal. E quando eu levanto, Jesus me ajuda. Amém. Amém. Esse é o testemunho que eu tirei da lição espiritual. Amém. Muito bom. Pode ir, Maria. Aí eles vão ficar os dois lá embaixo porque geralmente o Joaquim chora nesse testemunho. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu vivi, né? Eu sou muito grata a Deus e grata por poder estar aqui compartilhando com vocês. Então, eu conheci a mensagem, né, da Verdade Presente e sobre a educação verdadeira, eu e o meu esposo. E a gente começou a querer colocar em prática e viver essa mensagem, né? E aí eu diminuí o meu trabalho, porque eu trabalhava assim todos os dias, muito, até tarde da noite. E quando eu descobri, a primeira coisa que eu fiz, o Antônio era pequenininho, eu tinha colocado na escolinha. Quando eu voltei da escola médica missionária, que vocês sabem aqui, eu tirei o Antônio da escola e eu só trabalhava na folga do meu esposo. Então, ou eu ou ele ficava com as crianças. O Joaquim tinha acabado de nascer. E aí, só que o que a gente fez? A gente começou a levar pessoas lá para casa para cuidar das pessoas. Um amigo que estava com câncer muito ruim, ele já estava desganado. E aí a gente começou a fazer o tratamento e ele melhorou assim, milagrosamente. E aí depois dele foi um tio meu, e depois foi um primo, e a gente começou a fazer. E eu queria contar esse pedaço só para falar com vocês que muitas vezes Deus mostra pra gente o que a gente tem que fazer e o inimigo faz a gente perder o foco. Deus me mostrou que agora eu era mãe, que esse era a principal função da minha vida. Só que eu fui ajudar as pessoas que não erraram, fazer um trabalho missionário, mas os meus filhos estavam ficando de lado. E Deus me mostrou que esse não era o meu foco. E a gente acabou passando por um problema emocional forte e que fez o meu esposo lembrar de problemas da infância. E aí, mas graças a Deus, né, a gente voltou pro foco, a gente entendeu, né, realmente que o inimigo acaba tirando a gente do foco. E aí, o que aconteceu? Em 2018, meu esposo tinha uma mancha aqui, uma pinta preta. E ele adquiriu essa mancha ficando muito no sol, porque ele olhava um menino que era autista. E aí, eu observei que essa mancha começou a crescer de tamanho e aumentou tamanho e espessura. Aí eu falei com ele, que é isso? Ele falou, não, nada não. Mas aí lá no hospital, o pessoal viu a mancha, o médico viu, nossa, levou ele pro bloco na mesma hora. E aí fez a biópsia e um dia ele chegou em casa mais cedo. Na hora que ele chegou em casa, eu já imaginei ele chegando agora. E aí eu falei, e aí? Ele falou assim, melanoma grau 4 invasou. Já estava muito avançado e invasou, que quer dizer que já invadiu. E aí eu falei assim, e agora?
E ele falou, e agora? E agora eu vou lutar. Eu tenho 3 filhos para criar. E eu falei, eu vou lutar com você. E a luta começou. E aí foi dieta líquida, jejum de água, de 5 dias de água, dieta crua. E fizemos 3 meses de tratamento e ele passou por uns exames e não constou mais nada no corpo. Nada. Já não tinha... Fez cirurgia, né? Retirou uns nódulos, retirou linfonodos e tinham 4 linfonodos contaminados. E o médico falou assim, agora nós temos que esvaziar toda a axila. Eu falei, não, doutor, não faz isso porque a imunidade abaixa. Ele falou assim, não, mas isso significa que já foi pro corpo todo. E aí a gente estava na dieta crua, né, na líquida, e depois que ele tirou todos os linfonodos, ele fez um exame muito caro que constou que não tinha mais nada no corpo. E aí, graças a Deus, louvamos a Deus, mas passou 8 meses, ele começou a sangrar pelo nariz. E aí, assim, eu tô tentando resumir, eu até coloquei aqui os tópicos aqui para eu resumir, porque assim, o testemunho é muito grande, mas eu vou tentar resumir aqui. E aí voltou, porque mexeu e foi para a corrente sanguínea. E aí, quando voltou, constatou que foi um para a cabeça, um para a face, um para a garganta, depois descobriu no pulmão e depois no coração, que é raríssimo de acontecer. E aí ele até falou assim, eu fui premiado que foi pro coração. E ele dizia assim, a doença avança, mas a fé aumenta cada dia mais. E ele louvava e glorificava o nome de Deus todos os dias. E as internações foram frequentes, e quanto mais internação, pior. E aí, a primeira internação que eu vou contar para vocês foi que eu estava, inclusive você estava num acampamento para Family Camp, né? Porque eu estava ali para aprender sobre educar os filhos, e ele não pôde porque ele teve que internar só para fazer um exame. E quando eu estava lá, ele mandou um áudio para mim falando que estava passando muito mal. E eu saí de lá correndo, Deus foi tão bom, que a Silvia da VAR, que é uma grande amiga minha, a Silvia Martins, tinha acompanhado, e ela me ajudou porque eu fiquei desesperada. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, eu pedi para me entubar. Ele estava com pneumonia, ele pegou pneumonia no hospital, e ele não estava conseguindo respirar. E ele falou, pediu para entubar, eu falei, não, porque eu sabia que se entubasse, poderia não voltar mais, né? Mas ele falou assim, só falou assim comigo, aguenta firme, que eu vou ficar bem. E foi pro bloco. E aí entubaram, e a médica, ela não chegou a falar comigo, mas ela falou com o Isaac, que estava me acompanhando, e a Silvia falou assim, olha, não volta mais, não tem como voltar mais. A gente entubou e ali ele vai vir a hora. E aí eu fui embora para casa, eu fiquei desesperada. E eu comecei a chorar e clamar a Deus, falei, Senhor, eu não estava do lado dele na hora que ele mais precisou de mim. Senhor, e a minha oração foi assim, Senhor, se o Senhor quiser levar meu esposo, pode levar, mas me dá uma chance de fazer uma massagem nos pés dele? Porque eu sou também massoterapeuta, né? E eu falei, me deixa fazer massagem nos pés dele, Senhor? Me deixa fazer mais alguma coisa por ele para mostrar que eu amo? Se o Senhor quiser, me dá essa oportunidade? E aí, eu cheguei no hospital, o médico falou assim, filha, ele sangrou pela boca, sangrou pelo nariz, ele está com sepsis, infecção generalizada, não existe mais possibilidade. Põe seu pé no chão, falou assim comigo. Põe seu pé no chão, acorda, ele tem melanoma, se fosse qualquer câncer, sabe, qualquer câncer teria chance, mas melanoma grau 4, já invade todo o corpo, ele não tem mais chance. Tava eu e minha mãe, eu olhei para ele e falei assim, doutor, eu sei de tudo isso. Mas se Deus quiser, Deus tira ele dali. Ele estava lá deitado assim na maca, todo sangue, sujo de sangue. Se Deus quiser, Deus tira ele dali. Se Deus não quiser e ele descansar, eu tenho paz. E eu fui embora. Aperta também, só que ele desperta 9 horas para hora. E eu fui embora para casa e falei assim, Senhor, eu vou fazer o jejum de Esther. 3 dias de jejum. Que seja feita a sua vontade, mas se o Senhor puder, concede meu pedido. Aí voltei no segundo dia, estava do mesmo jeito, e ele, daqui a pouco ele vem a hora. Tá bom. No terceiro dia eu cheguei, esse mesmo médico falou assim, vem cá.
Você não vai acreditar. O quê? Ele me surpreendeu. Eu quero. Olha lá. E a fisioterapeuta falava assim, levanta o braço, ele. Levanta o outro. Levanta a perna. Ele levanta a perna. Ele falou assim, a gente não sabe explicar, mas ele saiu do coma. E se ele continuar assim, eu vou dar alta pro quarto. Gente, ele teve alta pro quarto. E Deus me deu a oportunidade de fazer massagem nos pés dele. Eu pergunto para vocês fazem massagem nos pés do seu esposo? Sua esposa? Abraça, diz que ama. Sua mãe, seu pai? Esses dias eu fiz do meu pai. E isso é uma bênção que a gente tem nas mãos, é os nossos familiares, a gente poder demonstrar amor quando eles estão aqui perto da gente. E Deus me deu essa oportunidade. E ele recebeu, aí resumindo a história, porque é longa, teve vários e vários milagres. Eu vi a mão de Deus assim, em tudo. Pulmão. E aí, só que depois disso, ele teve derrame da pleura, teve que fazer cirurgia, aí constatou que tinha 2 nódulos no pulmão, usou 2 drenos, ficou com escara. E eu aprendi a ser enfermeira. Ele me ensinou a cuidar dele. Aprendi a ser enfermeira. Então, quando ele ia para casa, eu que fazia tudo. Chegou de uma época, as pessoas olhavam para ele e falavam, não, ele não tem câncer, não tem nada. Porque não aparecia. Eu parecia ser mais doente do que ele. Porque eu vivia em jejum, mas foi isso que me deixou de pé. Senão eu tinha desmoronado, só que eu fiquei muito magra. E aí, depois ele foi pro CTI de novo, eu vou cortar essa parte que não vai dar tempo. Aí eu vou para o 3º CTI, que ele foi pro CTI 3 vezes. Então a primeira vez Deus fez esse milagre, a segunda vez também, e a terceira vez nós estávamos no Rio de Janeiro. A gente foi fazer tratamento em várias clínicas, Deus deu essa bênção pra gente estava no Rio de Janeiro. Antes disso, queria só contar um testemunho, porque quando eu vi os missionários, eu falava assim, gente, esse povo vive pela fé. Senhor, eu queria passar essas experiências. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele te ouve. Quando o câncer voltou, o Leandro estava encostado, só que ele já tinha voltado a trabalhar, então teve que encostar de novo. Então ele ficou sem receber e eu não estava trabalhando mais. Eu parei com todo o meu trabalho para cuidar dele. E a gente não tinha dinheiro. E uma amiga minha falou assim, Juliana, quando você precisar de dinheiro, pede para Deus. Quando você precisar de alguma coisa, pede para Deus. Eu falei, Senhor, nós estamos sem recurso. E aí uns amigos nós foram visitar Leandro. Gente, eu só tinha um cacho de banana em casa. E aí eles chegaram, eu falei, nossa, o que eu vou servir? E aí tinha um quibe lá, e fui correndo, um preguiço, fui correndo fazer um quibe. Só que tava demorando, eles falaram, ai, que fome, vou pegar uma banana aqui. Pode pegar uma banana. Aí pegou a banana, aí começaram a pegar a banana, e a banana tava acabando, e era a banana que tinha pra comer no outro dia. Aí eu corri e guardei 5 bananas. E aí, quando foi no outro dia de manhã, eu falei com os meninos assim, gente, tem uma banana para cada um hoje. E aí o Antônio falou, então o Joaquim já tá na segunda. Aí eu, nossa, que o Joaquim come bem. Aí o Leandro falou assim, meu esposo, pode ser a minha. Na hora que ele falou isso, meu coração cortou, porque ele era o que mais precisava se alimentar ali. Aí eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu tenho R$24, só tenho esse dinheiro. Eu vou pro Ceasa. E é 1 hora de distância. E eu peço que o Senhor me dê o alimento para me trazer para os meus meninos. Pelo menos uma caixa de banana eu vou trazer. Porque eu costumava comprar caixa de banana por R$12, 10, 15, 20. E eu falei, Leandro, tô indo pro Ceasa. Ele, o quê? Você vai gastar a gasolina que a gente tem? Você vai fazer o quê com R$24 de Ceasa? Eu vou. E fui orando e chorando daqui lá. E falei, Senhor. Cheguei lá, caixa de banana, R$40, R$50. E eu andava 40, 50. Eu falei, Senhor, gente, resumindo, as pessoas olhavam pra mim assim, aqui, tem um pimentão aqui, sabe o que é? Eu quero. Aqui, mas tem que comprar a sacola de 50 centavos. Aí o moço, não, toma aqui a sacola. Deu a sacola. Ganhei um tanto de pimentão. Eu vi umas saco de beterraba, né? E falei com a moça assim, aí tinha um separado. Eu falei assim, moça, aquele ali é para doar? Ela falou, não, mas por que você tá precisando? Eu falei, tô. Pode levar. Eu, sério? Aí saí gastando o saco de beterraba. Resumindo, eu voltei com um carro lotado. Eu levei beterraba, cenoura, melancia, mamão, folhas de coco, um monte. Não,
Se uma das crianças tivesse ido, não tinha lugar para ela sentar, porque foi porta-mala, tá lotado. E eu levei livro para vender, porque livro, carvão, vendi ainda, e fiquei com crédito de R$79 ainda com o moço do coco. Aí na hora que eu cheguei, eu contei pra ele, eu falei assim, você é a única pessoa que vai ser as compras. Ah, tá, e comprei a caixa de banana por R$20, voltei com 4 dos meus R$24, eu voltei com R$4 de troco, 79 de crédito, e o carro lotado de coisa, lotado. Na hora que ele olhou, eu falei, você é a única pessoa que faz isso, vai ser elas por R$24, volta com 4 de troco e ainda com R$79 de crédito. E a gente pegou coco lá por muito tempo, que era R$10 um saco com muito coco, né? E assim, gente, foi o tempo todo. Eu não fui no Ceasa só uma vez. Isso não aconteceu só uma vez. Foram várias vezes, do mesmo jeito. Eu chegava lá e ganhar as pessoas. Você quer isso? Você quer? Me davam. E eu chegava em casa, Senhor, obrigado. Às vezes ele precisava de um coco, de uma água de coco. Eu não podia nem sair. Chegava alguém lá, aqui a Nádia mandou coco pra você. Você pode? Você quer? Eu tinha acabado de pedir Deus coco. E Deus mandava. Então, gente, para encurtar um pouquinho, ele foi para o CTI pela terceira vez, no Rio de Janeiro. A gente estava numa clínica, e os irmãos lá da igreja, e eu orei e falei assim, Senhor, é para ele ir para o Rio, é? E Deus respondeu positivamente que era para a gente ir, a gente foi. E aí uma irmã, aí eu conheci a irmã, olha como que Deus é minucioso, gente. Eu conheci essa irmã nesse dia, nesse domingo, e nesse domingo eu fui na casa dela com os meus meninos, e os meninos gostaram muito dela. E a gente foi para a igreja e ela falou assim, irmão, você pode contar seu testemunho? Falou, foi. E ele falou assim, eu não estou curado, mas as pessoas pedem para eu contar meu testemunho, eu vou contar. E aí ele chegou lá e a igreja, gente, estava cheia de problemas. Sabe, problemas que às vezes são tão pequenos, que a gente fica com raiva do outro, a gente reclama, a gente briga com o esposo, briga com o pai, com a mãe, briga com o pastor, membros brigam. A igreja estava desse jeito. E quando ele acabou de contar o testemunho dele, que o câncer tinha ido para a cabeça, que tinha do coração, ele tinha sido premiado, e agradeceu a Deus por tudo, o pastor falou assim, gente, alguém aqui tem algum problema? Todo mundo da igreja. Não. Ninguém mais tem problema. E na hora que ele acabou de cantar a música, Deus deu para ele uma música no hospital, contando a história da vida dele, que na hora que o Antônio contar aqui, vocês vão ver. Que quando ele escreveu essa música, ele estava andando, falando, fazendo vídeos, não sei se você acompanhava o grupo, né? Foi feito um grupo chamado SOS Leandro, e as pessoas começaram a nos ajudar. Às vezes eu precisava de ambulância, eu não tinha dinheiro, alguém ligava para mim, irmã, pode chamar a ambulância para depositar o dinheiro agora no sua conta. Tudo que eu precisava, esse grupo começou a me ajudar, e assim, é muita coisa. Então, ele acabou de cantar a música com o Antônio, a música dele, cantou junto com o Antônio, e sentou, terminou o culto, ele começou a convulsionar na igreja. Foi uma convulsão atrás da outra, e eu fiquei desesperada. O Joaquim dormindo e o Antônio lá fora, eu só falei assim, irmã, leva meus filhos para sua casa. A irmã, que eu tinha acabado de conhecer naquele dia, olha como que Deus... E eles foram, porque eles gostaram da irmã, e a irmã foi e levou. E eu fui para o hospital, e ele foi convulsionando da igreja até no hospital. Eram uns 40 minutos. Quando chegamos lá no hospital, toda junta médica veio, eu contei mais ou menos o caso dele, e a médica me falou, filha, preciso conversar com você rápido. Você precisa tomar uma decisão urgente. Você sabe que o seu não tem jeito mais, né? Eu falei, sei. Ela falou assim, olha, a única forma agora é entubar. Eu falei, entubar? Ela falou, porque não tem jeito mais. Entubar vai causar muito sofrimento. E não vai adiantar. Então, assim, você tem que escolher se você quer entubar ou não. Eu falei, se não entubar, ele vem a óbito daqui a pouco. Eu falei, senhor doutor, eu sei que causa sofrimento, mas eu sei que se ele pudesse responder, ele ia pedir para entubar. Então, eu vou fazer o que ele pediria. Pode entubar. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tem. Gente, custaram entubar, mas entubar. E aí ela falou assim, olha, você providencia para levar o corpo. Porque daqui não tem jeito mais. Ele vai a óbito no tubo. Gente, aí eu fui embora para casa da irmã de noite. Quando eu cheguei lá, a porta dela era de vidro. Eu vi duas coisinhas assim na porta, grudadas, com a carinha do vidro. Quem que era? Antônio e Joaquim. Com a carinha assim, grudada na porta da casa dela no vidro.
Aí eu cheguei, abri a porta e eles olhando, procurando. Aí falou assim, mamãe, cadê papai, Joaquim? Eu falei, papai tá no hospital. E ele começou, não, hospital não, mamãe, hospital não. E o Antônio virou pro canto e eles começaram a chorar. E eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. Aí eu fiz eles dormir e ajoelhei. E lembrei da luta de Jacó com Deus a noite inteira. E eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui a noite inteira ajoelhada orando. Falei, Senhor, eu não vou levar o corpo do meu esposo daqui do Rio de Janeiro. Senhor, o Senhor permitiu que eu viesse aqui. Por que o Senhor permitiu que eu viesse? Então, Senhor, por favor, tira ele daquele CTI, Senhor, me deixa embora com meu esposo. Eu não vou levantar os meus joelhos. E eu orei a noite inteira e lutando com Deus a noite inteira. No outro dia, cedinho, eu falei, irmã, toma conta dos meus filhos que eu tô indo pro hospital. E aí eu cheguei lá, o médico falou assim, você já sabe a situação? Você já providenciou para levar o corpo? Aí eu falei, por quê? Não, porque daqui a pouco, a qualquer momento, ele vem a óbito. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, a gente tem uma coisa para falar com você. Ele convulsionou muitas convulsões, então ele não tem nenhuma resposta neurológica. Todos os testes que tinham que ser feitos já foram, ele não tem. Se por um acaso, um milagre, ele voltasse, ele não teria condição. Eu falei, tá bom, mas eu quero falar com ele. Aí eu cheguei lá e vi ele entubado. Falei assim, amor, você já esteve nessa situação. Você está cansado? Se estiver cansado, pede Jesus para você descansar. Mas se você quiser, pede Jesus para te tirar daqui mais uma vez. Eu sei que você consegue. Eu sei que Deus pode. Se puder, pede Jesus para te tirar daqui. Aí eu cantei a música dele, cantei Infinita Graça, que é o hino predileto dele, orei com ele. E as enfermeiras chegaram para dar banho. Na hora que ele estava sedado, na hora que as enfermeiras foram dar banho, ele levantou a mão e eu peguei na mão dele. E eu falei assim, amor, você tá me escutando? Ele levantou a outra mão. E a enfermeira assustada foi, chamou o médico e falou com o médico o que estava acontecendo. O médico falou assim, mas ele não tá sedado? Ela falou, tá quanto sedação? 15. Aí ele saiu, eu fui atrás dele. Falei, doutor, você viu o que aconteceu, doutor? Ele falou assim, não, mas isso pode ser espasmo, isso pode acontecer. Mas é um bom sinal, ele. Mas não, com esperança não. E aí eu voltei pra lá e falei assim, Leandro, você tá me escutando? Amor, você tá me escutando? Dá um sinal pra mim. Ele fez assim. E levantou a mão de novo. E ele começou a mexer a perna. E a enfermeira saiu igual doida. E o médico falou assim, baixa sedação. Gente, ele começou a querer tirar o tubo. Ele fazia assim pra tirar o tubo. Começou a querer vomitar por causa que o tubo tava... E começou a tirar o tubo, o médico falou, vamos estubar. E ele falou, a senhora pode dar licença? E eu fui lá pra fora, gente, eu escutava tanto barulho, parecia que eu tava morrendo. Aí eu fui naquele banheiro sujo do hospital, já tava na época de Covid, eu peguei aqueles papéis assim de enxugar, joguei no chão e ajoelhei. Mas eu clamei a Deus com tanta força, falei, Senhor, misericórdia, Senhor, não deixa ele embora agora não, Senhor, por favor, tira ele daqui. Aí entreguei nas mãos de Deus, sentei lá, ela falou, já tirou tudo. Aí eu fui lá, aí eu falei, você tá me entendendo? Você tá me vendo? Você me compreende? Você consegue falar? E ele olhou tudo. Você consegue falar? Tô bem. Eu, graças a Deus. Eu, Senhor, eu fiquei doido. Aí a médica falou, aí eu fui pra cá, aí eu tinha que ficar indo na casa, e aí ele foi pro CTI. E ele falou, o que aconteceu comigo? O que eu fiz com você? Desculpe. Eu, não. Aí eu falei, você convulsionou e aconteceu isso. Eu falei, a gente vai embora daqui, a gente vai embora daqui. Gente, ele não passou pro quarto, o médico deu ele alta direto pra casa. Eu falei, ô doutor, eu sei que é protocolo, tem que ir pro quarto, mas eu posso ir embora com ele? O doutor falou, pode. E eu fui embora com ele, gente, pra casa. E aí, gente, eu não vou poder contar tudo que eu tenho. Pode contar, irmã. Pode contar um pouco mais? Espera um pouco. Então, pode começar. Gente, e aí nós fomos embora pra casa e a luta continuou. Meu esposo... cantar, assim, era
o amor da vida dele. E ele estava cantando a música dele, só que depois internou de novo. E aí, os médicos falaram comigo que... Aí ele, assim, passou por um grande processo, ele teve que ter cirurgia no pulmão, aí o pulmão esquerdo dele fechou, encalacrou. E o direito estava com a doença e cheio de pus. Deus fez um milagre, ele ia ter que fazer outra cirurgia. E no dia que o médico puxou, não veio pus, veio proteína. Ele falou, alguma coisa aconteceu, não vai ter que fazer cirurgia mais. Só que ele teve que passar oxigênio, ele teve que passar a usar oxigênio. E a fisioterapeuta falou assim, nunca mais ele vai saturar 98. Nunca mais ele vai ficar sem oxigênio. Porque o pulmão, aí o médico, ele ia fazer uma cirurgia, o médico falou, não dá mais. O pulmão esquerdo dele já era. Eu tenho o laudo. Pulmão esquerdo encalacrado, alguma coisa assim. O pulmão fechou e só tinha o direito para ele respirar, só que o direito estava com a doença, não tinha como mais. Aí o médico falou assim, se você quiser a gente dá alta ele para casa para passar os últimos dias, né? Eu falei assim, doutor, você vai falar com ele que o pulmão dele não está funcionando mais? Ele falou, vou. Eu falei, fala não, doutor. Ele falou, não, a gente não pode esconder nada do paciente. Ele falou. Eu falei, doutor, porque a coisa que ele mais gosta é cantar e ele não vai poder cantar mais. Mas eu tenho que falar. Aí eu cheguei, nisso ele já estava no CTI. Eu falei, o doutor teve aqui, ele teve. O doutor falou que o meu pulmão fechou, né? Aí ele falou, gente, eu nunca vou esquecer isso. Ele falou assim, os meus alvéolos estão assim, fechados, né? Mas eu vou louvar e eles vão fazer assim. E eu fiquei olhando para ele, fiquei impressionada. E o médico deu autorização para levar ele para casa. Gente, quando eu cheguei em casa com ele louvava. Mas ele louvava. E a gente começou, e ele começou a andar com a fisioterapeuta antes de ir para casa, e ele começou a não precisar do oxigênio. A gente foi embora para casa sem oxigênio. A bomba do oxigênio estava lá em casa, mas não precisava usar. E ele louvava a Deus. E eu fiquei impressionada, só que aí teve uma vez que ele passou mal, a gente teve que ir para o hospital, um outro hospital. E aí chegou lá, eles foram ver o que era, fizeram chapa do pulmão dele, e eu falei assim, é pneumonia, doutor? Ela falou, não, os 2 pulmões dele estão normais, estão expandidos, está ótimo, está limpinho. Eu, o quê? Ela falou, os 2 pulmões dele estão limpinho. Os 2 como, doutor? Porque, olha o pulmão esquerdo dele. Eu não tinha contado a história, não. Ela falou, tá normal, filha, tá expandido, tá, não tem pneumonia. Falei, doutora, a senhora não sabe de uma coisa. Aí contei a história, falei assim, vai lá, chama aquele outro médico, pede aquele outro médico olhar. Aí chamei o outro, não falei nada. Olha essa chapa aqui, ele olhou, o que tem? Como tá esse pulmão? Normal. Tá expandido, todos os 2. Aí eu contei pra ele, ele falou assim, filha, milagre, um milagre aconteceu aqui, porque esses 2 pulmões estão expandidos, não tem nada. E eu ficava assim, Leandro, Deus curou seu pulmão. Eu ficava, Leandro, Deus curou seu pulmão. Eu ficava doidinho, Leandro, Deus curou seu pulmão. Eu falei, Senhor, Deus curou o pulmão. Eu falei, gente, Deus vai curar o meu esposo, porque Deus já curou o pulmão dele, ele tirou 70 vezes. Fiquei doidinha. Aí fui embora pra casa com ele. Só que aí ele começou a passar muito mal. Ele tinha pegado infecção no hospital. Infecção, bactéria perigosa. E aí os médicos já falaram que não ia fazer mais nada. Não quis atender mais. E a gente não conseguia ambulância. E a gente teve que pagar uma ambulância particular. E graças a Deus eles falaram, olha, a gente paga a ambulância. E aí ele foi para o hospital de Esmeralda. Chegou lá, a médica falou a mesma coisa comigo, né? Que daquela noite não ia passar. E eu fui embora para casa. No outro dia, na hora que eu tava indo pro hospital, eles me ligam. Quem é responsável pelo Leandro? Eu falei, eu. Porque ele tá no CT e a gente vai passar pro quarto. Porque ele deu uma melhorada. E já passei pro quarto. Eu, o quê? Aí na hora que eu tava indo, a Márcia Vidotto, que acompanhou, tantas pessoas me ajudaram, ela falou assim, Juliana, fala pro Leandro o seguinte, que pra ele descansar em paz, que ninguém vai se decepcionar com ele, que o testemunho dele, quando ele chegar no céu, vai ter uma fila muito grande pelo testemunho dele. Ele pode descansar. E eu pensei assim, não vou falar isso pra ele, porque eu sempre falava, luta, você consegue, e ele lutava, e ele falava assim,
Ele não queria decepcionar as pessoas que estavam orando por ele. E ele teve... Gente, eu nunca vi uma pessoa resistir tanta dor, cirurgia, e sempre glorificando o nome de Deus. E eu tô resumindo assim, porque sabe quantas pessoas foram impactadas no hospital? Vocês não imaginam. De pessoas que chegavam assim, olha, que meu pai tá recebendo alta por causa do seu marido, tá? Porque meu pai não queria andar, mas viu ele andando, aí o pulmão dele expandir também. E outras pessoas aceitando Jesus, pedindo estudo bíblico, eu orando com um monte de gente. A gente nunca pregou o evangelho tanto quanto na doença do meu esposo. E aí eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, não podia entrar no CTI. Ela falou assim, olha, não pode, espera ele chegar ir pro quarto, pra você conversar com ele. Eu falei assim, mas deixa eu ir lá. Ela falou, não pode, mas deixaram. Eu fiquei lá uns 40 minutos. Cantei a música dele, cantei Infinita Graça, orei com ele e falei assim, amor, você tá cansado? Eu sei. Eu sei que você tá cansado. Eu vou cuidar do Júnior, que é o filho dele. Ele vai ficar bem. Seu pai e sua mãe vai ficar bem. E eu te prometo, eu vou continuar cuidando dos nossos filhos e fazendo educação verdadeira. Pode descansar, eu sei que você está cansado. Pede Jesus para você descansar. A Márcia Vidotto pediu para te falar que você não decepcionou ninguém. Você é o nosso guerreiro, você é o meu guerreiro, sempre será guerreiro. Obrigado por tudo e, sabe, agradeci a ele por tudo. Cantei a música dele e saí dali. E ela me pediu para comprar um remédio. Quando eu cheguei, eu bati e falei assim, o Leandro foi pro quarto? Ela falou, a médica tá te chamando. Aí ela falou assim, quantos anos seu esposo? Qual é a idade do seu esposo? Eu, 38. Ela começou a chorar. Ela falou assim, você tá passando por psicólogo? Eu falei, não. Seus filhos estão? Não. Eu não sei te explicar, mas seu esposo melhorou. Mas, de repente, ele parou. E ele acabou de vir a óbito. Eu pensava que quando eu escutasse isso, eu não ia suportar, eu ia desmaiar, igual da primeira vez. Mas sabe que Deus me preparou? Que aquela primeira vez que eu pedi a Deus para fazer massagem nos pés do meu esposo, eu não estava preparada. E Deus me deu essa chance. Eu fiz massagem nos pés dele, eu aprendi a dar banho nele, porque ele ficou acamado usando fralda. Mas eu tive a honra de cuidar do meu esposo. Às vezes as pessoas ligavam, Juliana, quer que eu fico aí? Eu durmo com ele. Eu sabia que ele não se sentiria à vontade com outra pessoa. Eu aprendi a cuidar dele, eu cuidei dele, isso para mim foi um privilégio. E aí, quando ela disse que ele tinha ido embora, eu senti o abraço de Jesus como nunca, sabe? Jesus me deu um abraço. E eu falei, obrigada, Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, pelo meu esposo. Alguém tem a Bíblia aí para ler 2 Timóteo 2, 4, versos 7 e 8. E para ele, era esse verso nesse momento. Porque eu vi que ele tinha cumprido a missão dele ali. E eu não podia ser egoísta que ele pode. Porque para Deus, a morte dos santos é preciosa. Pra gente não, a gente não entende. Eu nunca perguntei a Deus, falei assim, Senhor, por quê? Porque meu marido, a gente cuidava das pessoas. Eu vi tantas curas, Senhor, e com meu esposo não. Porque Deus falou assim, filha, pra ele eu quero a cura da alma. Escuta a música que eu dei pra ele. A música dele fala assim, ó, hoje eu quero curar tua alma. E ele conheceu a lei da vida e entregou pra ele, sabe? Complexo de culpa. Ele foi curado da alma. Pode ler, irmão, pra gente? 2 Coríntios. Quem vai ler? Timóteo. Não, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É isso que Deus tem para todos nós, gente, a coroa da vida. O meu esposo, eu tenho certeza que ele combateu o bom combate, guardou a carreira e estava finalizando ali para ele. E nós temos que continuar. Só que eu falei assim, Senhor, eu não consigo ir sozinha.
eu não vou conseguir sozinha. Deus falou assim, filha, gente, eu senti a Deus falando comigo, filha, milagre eu sei fazer. Você viu? Quantas vezes eu tirei ele de CTI? Eu curei o pulmão dele, ele cantou. Mas o milagre maior que eu tinha para ele era a cura da alma. E o maior milagre é a ressurreição. Ninguém pode passar para mim. Ah, não, tá aqui, desculpa. Quando Deus não tiver a cura física, porque a cura espiritual Deus sempre terá. Ele falou para mim, ele tem a ressurreição. Amém. E ele falou, você vai continuar, porque agora eu sou seu esposo. Eu sou seu marido. Eu sou pai dos seus filhos. E Deus tem mostrado ser meu esposo a cada dia. Essa questão da bicicleta que parece simples, mas para mim é grandioso, porque eu não sabia ensinar ele da bicicleta. Falei, Senhor, ensina ele. E ele saiu andando de bicicleta, e eu tenho certeza que foi Deus que ensinou. Quando eu estava aqui, eu não pude vir com o meu carro, porque ele estava inventado, eu ainda estou com muitos problemas ainda para resolver. Eu pensei que tinha acabado, mas os problemas continuaram. E eu, glória a Deus, porque é para fortalecer a minha fé e para me ensinar cada dia mais. Então eu não pude vir no carro, vim no carro do meu pai para não acontecer nenhum problema no carro, porque o carro estava inventado. A minha irmã liga, Juliana, seu carro estragou. Você lembra que eu te falei? Eu falei, meu carro está estragado. Eu tinha acabado de arrumar e tinha ficado assim, caro entre aspas, porque ficou na metade do preço, porque Deus agiu. Posso nem contar muito, porque senão não demora. Gente, eu orei aqui. Eu estava tão feliz com o que eu estava ouvindo aqui. O irmão, aquele dia que a gente terminou, que eu chorei, eu fui para o quarto e falei assim, Senhor, o carro está estragado. Eu estou tão feliz com o que eu estou ouvindo que eu não quero me preocupar. Ai, Senhor, eu estou tão grata por estar aqui. Obrigada que você me traga aqui. Arruma meu carro para mim, Senhor. Por favor. Aí no outro dia eu liguei pra minha irmã, consegui o mecânico, disse, não estou conseguindo nenhum mecânico para mim que dê seu carro, não tem como ir, porque não funciona, ele não anda. Tá lá na oficina guardado lá. Aí ela mandou o áudio do rapaz para mim. Aí a gente foi ver se a gente conseguia funcionar o carro, ele funcionou. O carro não tem nada mais. Aí a Maria mandou assim, seu carro é doido. E eu pensei assim, não, meu Deus é que é grande. Meu Deus é que é. Deus consertou o carro, gente, eu estava aqui. Ensinou meu filho a andar de bicicleta. E eu aprendi aqui mensagens muito especiais. A irmã ali, sabe? Você me deu uma pérola muito grande que eu precisava. E vocês, ver vocês aqui, a dedicação, o amor. Eu quero dizer para vocês, não desista nunca, por mais que pareça difícil. Mães, por favor, escutem o que eu estou dizendo. A segurança dos seus filhos está em Deus, mas nunca deixe os seus filhos longe dos vossos olhos. Você está lá trabalhando, mas filho, brinca ali que onde a mamãe pode toda hora te ver. Que os pais também dediquem a obra a ajudar as pessoas, mas o principal é a família. Passem tempo com seus filhos, coloque no colo, pode árvore junto com seu filho, né? Faça comida junto com suas filhas, com seus filhos. Valorize a família, porque quando a gente perde, não tem como voltar atrás. Então, eu queria só mostrar para vocês, o meu esposo fazia isso. Esse é meu esposo, Leandro. Quando ele estava no hospital, ele fazia essas mensagens e mandava para médicos, enfermeiros. Sabe como que ele era chamado no hospital? Um homem de fé. O nosso guerreiro. Quando alguém estava desanimado, as enfermeiras falavam assim, São Antônio. São Antônio foi uma pessoa que aceitou Jesus, que chorou muito. São Antônio, o senhor está desanimado? Lembra do Leandro, hein? Lembra do Leandro, hein? Leandro tinha recebido alta. E Leandro, usando muleta, a gente foi no hospital para visitar as pessoas. Então ele mandava essas mensagens, sabe? E, gente, esse dia eu te resumi a história, mas ele tirou um tumor na cabeça. Eu falei, não vai fazer essa cirurgia, porque... Mas ele falou, não, assina aí que eu vou fazer. Me espera que eu vou voltar. Ele falou comigo. Isso aqui, gente, isso é o segundo dia de CTI. Ele tirando foto, rindo, brincando com todo mundo no CTI. As pessoas não acreditavam de ver. Falaram assim, nossa, mas eu cheguei aqui e pensei que eu era uma pessoa desanimada, pálida. Era sempre assim, sorrindo, mostrando para as pessoas. A gente fazia tratamento de arvilha, tirava foto, muita gente mandava as fotos.
Esse foi o nosso último aniversário de casamento. Deus me deu esse presente. Deus deu o presente da gente passear. E no Rio de Janeiro a gente não tinha dinheiro, mas Deus proporcionava tudo aqui. Vem pro Rio, porque ele disse que vocês podem vir aqui, não precisa pagar nada. E a gente ia. Deus deu essas férias pra gente despedir 4 anos do Joaquim. Ele teve esse privilégio de passar 6 anos do Antônio e 4 anos do Joaquim. E aí foi a música que Deus deu pra ele. Olha, Deus não nos prometeu que esse mundo não teríamos dificuldade. Mas Ele prometeu que no meio do vale da sombra e da morte Ele estaria conosco. Em meio ao sofrimento e à dor, seremos capazes de louvar a Deus por tudo? Será que a gente louva a Deus só quando tudo está bem? Eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele me fez. E aí eu vou chamar o Antônio para cantar a música. Vou deixar aqui porque eu pedi para eles descerem porque o Joaquim chora copiosamente. Mas ele fala, mãe, mas você não pode parar de contar o testemunho do meu pai. Porque eu não ia contar mais. Ele falou, mãe, você tem que contar, mãe. E aqui, ele sentiu muita falta do pai, porque ele viu os pais tudo o papai perto. Não foi, Heloísa? Ele fez um desenho, gente, de uma menininha chorando. E ele falou para nós, né? Essa menininha aqui perdeu o pai. E aí eu entendi porque que às vezes eles estavam dando um pouco de trabalho para os professores. Era por causa disso. Porque ele estava sentindo falta do pai, porque ele viu, olha, tudo tem papai e eu não sei o meu. Mas aí Deus falou assim, então eu vou te compensar, vou te ensinar a andar de bicicleta. Aí depois que ele aprendeu a andar de bicicleta, ele só ficava andando de bicicleta todo feliz. Então, eu só tenho a agradecer, gente, porque Deus é maravilhoso. E o Antônio vai contar essa música, vocês vão ver, a música fala assim, como aquele coxo fui levado até aqui. Minha família e meus amigos não me deixam desistir. Ele não desistiu por nós, pelas orações. Só que ele ficou como um coxo mesmo, ele levado pelos braços. E aí, Deus diz para ele que Deus queria dar a cura da alma. Eu vou colocar o playback aqui. Como aquele coxo foi levado até ti. Minha família e meus amigos não me deixam desistir. Carregado pelos braços sem ter forças para andar. Levanta teu vale, pois a morte estava lá. Perguntei para Deus e eu vi o filho da minha casa.
Amém? Joaquim quer falar a parte. Eu quero falar um versinho. Deus veio salvar teu povo, Lucas 7:16. Amém? Amém. Deus veio para nos salvar. E agora eu queria terminar com oração, mas eu queria que vocês estivessem juntos, os amigos, da família. O Naís pudesse ficar ali perto da amada dele, com os filhinhos. Aqueles que se formaram na família. Podem levantar e ficar abraçadinhos. E falar para aqueles que a gente ama. O quanto são importantes para a gente. Esse aí é o bem mais precioso que Deus deu a vocês. É a família. E com essa família, com esses amigos, Deus quer levar todos nós para o céu. Falta só um pouquinho. Você conseguiria imaginar? Olívia, você conseguiria se imaginar sem o daí? Adriana sendo pastor, você sem o seu esposo? Eu não conseguiria me imaginar. Você conseguiria? Eu também não conseguia, mas Deus falou assim, agora eu sou teu esposo. Você sem o seu, irmã. Você sem o seu. É difícil. Mas agora Deus é meu esposo e eu quero me preparar. E eu quero ver cada um de vocês lá. Ore por mim, porque não é fácil cuidar de duas crianças. Às vezes eu penso, Senhor, mas Deus é minha força e Ele é a força de vocês, jovens. Olha que lindo, vocês me emocionam. Dediquem a vida de vocês a Deus mesmo, porque a coroa da vida está reservada para vocês. Se tem alguém aqui que seu parente ainda não aceitou Jesus, que você pensa que está difícil, ora, jejua, bate seu joelho no chão, porque Deus faz milagre. Esse Deus que nós conhecemos não é Deus de pedra, Ele é de carne e osso, Ele está ouvindo as nossas orações. Então, orem para os seus familiares e creia que Deus pode fazer um milagre. E assim como vocês estão, lógico que está faltando muita gente aqui, mas que vocês possam subir. Vamos terminar com uma oração? Paizinho querido, eu quero te agradecer, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por ter dado seu Filho Jesus para morrer por nós. Sem Ele, Senhor, não haveria salvação. Obrigado porque Ele sofreu tanto, Senhor. Nós não imaginamos a dor de Jesus. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor fez na minha vida, Senhor. A eternidade será pouca para poder te agradecer. Eu quero entregar aqui, Senhor, cada vida, cada jovem, cada criança, cada família, Senhor. Cada representante de lar aqui nas tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, a unção do Espírito Santo, Senhor, nesse momento, para essas famílias, para esses jovens, para essas crianças, que essas crianças venham ser usadas para terminar essa obra. E que o Senhor nos use, Senhor, até o momento que nós pudermos. Nós queremos aqui entregar nossa vida nas tuas mãos. Amém. Obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelas bênçãos que nós recebemos neste lugar, Senhor. Abençoa este lugar, derrama bênçãos aqui, Senhor, sobre cada pessoa. Que o Espírito Santo faça morada aqui, Senhor. E o Senhor Jesus seja o principal morador desse lugar. Amém. Obrigado por tudo, aqueles que vão embora para casa, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe o carro do Cleto, que precisa ser resolvido, que o Senhor possa colocar as mãos e resolver esse problema.
E obrigado por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos e queremos te dizer, nós te amamos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar.